lâmina do professor Leonardo, né, que vai falar sobre animação experimental em jogos. Vamos ver o currículo. Então, o Leonardo é bacharel em design pela UTFPR, 2014, prata da casa. Graduado com MFA na área de Interactive Design and Game Development pela Savannah College of Art and Design, 1917. Cursando doutorado em Ciências e Tecnologia pela UTFPR. Seu foco de pesquisa é a relação de jogos com a cultura e sociedade. Possui mais de 5 anos de experiência com UX e Game Designer. Hoje é professor de animação na UTFPR, também está completando logo em breve o doutorado, né? Então, a palestra dele... né? Essa não é uma palestra sobre como desenvolver animações experimentais, né? A proposta é apresentar um curto panorama sobre a relação entre animações e jogos digitais. E como o uso de experimentações propôs a possibilidade de novas representações fantásticas e psicológicas. Essa conversa é dedicada aos que têm curiosidade de entender o encantamento por jogos. Então, seja bem-vindo, Leonardo. Você abrir sua câmera aqui no Stop Can, aqui embaixo. Você tem que habilitar a sua câmera e seu microfone na parte aqui de baixo. Isso. Ah, tá. Então, já está aqui. Ok. Muito obrigado por me receber. Muito bom estar aqui. Pretendo, então, fazer um panorama rápido aqui com as pessoas curiosas por saber um pouco de jogos. Não é nada que veremos assim uma profundidade sobre a relação de animação com jogos e o quanto isso pode ser explorado, mas é mais para trazer para as pessoas que são mais interessadas em animação e não têm tanto contato com o mundo de jogos, mostrar então as diferenças que acontecem dentro do trabalho com a animação dentro de jogos, né, e o que pode ser feito ao redor disso. Ai, que legal. Sinta-se à vontade, você já é da casa, né? Então, se tiver alguma apresentação, eu vou sair de cena para você poder apresentar, tá bom? Tá certo. Obrigado. Tchau, tchau, até daqui a pouco, até. Tchau. Tchau. Tá, então enquanto eu compartilho aqui a minha câmera... Ok, acredito que estejam me vendo. Então, essa vai ser uma apresentação de curta duração para a gente trazer um pouco sobre a animação experimental em jogos, de uma certa forma mais pensando em como essa animação se reflete em jogos digitais. Então, acho que a primeira coisa que é interessante da gente trazer e conversar qual é a diferença, né, de uma animação em um jogo digital. Quando a gente pensa em animação mais no desenho animado, que a gente tem contato, como Disney, Pixar, a gente parece ver que na relação de animação nos jogos digitais, ela carecem, em comparação com o dos jogos, das animações de filme, ela carece em detalhes gráficos ou em qualidade de frames. Isso acontece devido às limitações que jogos normalmente inserem, né? Diferente de uma animação que é feita como se fosse, por exemplo, tirado diversos quadros para poder ser feito o filme, então é renderizado em alta qualidade todos os gráficos, seja ele 3D ou todas as fotos, seja em 2D. Quando a gente faz isso em jogos digitais, isso tem que ser rodado em tempo real. Então as animações que vão acontecendo, elas são necessárias que sejam acessadas dentro de um banco de dados, dentro do jogo, e que aquilo ali seja então tocado para fazer como um feedback para que o jogador entenda que as ações que eles estão colocando, né, tanto o jogador quanto o jogador que esteja ali tentando mover um avatar, entenda que o que eles estão apertando num controle está tendo efeito na tela. Essa é basicamente o resultado então de uma animação dentro do jogo digital.
É uma ideia de dar um feedback às ações de quem está jogando. Só que, obviamente, que com isso, e levando em conta temas, as animações em jogos elas vão se explorando, vão explorar muito mais áreas, muito mais coisa para além disso, né? Então elas vão deixar de ser apenas uma ferramenta de comunicação de movimento, de um avatar, e vão começar a tentar traduzir outras experimentações possíveis e vão refletir também na qualidade, nas mecânicas e em todos os sistemas do próprio jogo. Então, por exemplo, um dos mais famosos e clássicos, Mario, aqui a gente pode ver que se eu não tivesse uma animação que deixasse claro que o personagem corre, pula e reage ao encostar em outros tipos de objeto, e esses objetos reagem, eu não teria, então, todas essas questões de, por exemplo, física. A própria física do jogo, ela, então, é não só computada, mas ela é dado um feedback visual de que existe essa física do mundo através da animação. Então, a animação, ela cria essa imersão, né? Ela possibilita essa imersão que fica muito mais do que só uma atividade funcional em relação ao que está acontecendo no jogo, mas também essa possibilidade de imersão. Então, como vocês podem ver, os blocos reagem ao Mario quando ele bate neles, existe então essa reação de quando ele recebe um item, tem uma pausa em relação a isso, dos personagens que têm uma animação de morte, um tempo determinado, e tudo isso, principalmente nessa época, no caso que é um jogo do NES, né, do primeiro Nintendinho, ele tem várias limitações que eram impostas por causa do próprio jogo, no caso, uma fita de videogame em que cabiam muitos poucos sprites. Então, essas animações, como elas acontecem em geral? Elas são poucos sprites, muito poucos sprites, como a gente pode ver aqui. No caso do Mega Man, à esquerda ali do Nintendinho, são apenas 3 sprites para poder representar a corrida dele. E isso é uma limitação do cartucho, mas ao mesmo tempo ela permite uma exploração do uso de animação de uma forma diferente. Então, uma coisa que eu sempre trago para os meus alunos como um dos começos, assim, para entender, por exemplo, frames, né, quantidade de frames, é bem interessante ver que nem sempre uma animação mais fluida necessariamente é uma animação melhor, porque isso depende muito do que você quer fazer, do que você quer representar. No caso do Mega Man ali que a gente vê, do Mega Man 2 à esquerda, ele está então correndo em 3 frames, aqui bem pixelado, mas esses frames não tem muito intervalamento diferente do Mega Man X que a gente vê ali à direita, já mais bem trabalhado. Só que com o mesmo tempo, por ele ter um número menor de frames, ele acaba tendo uma certa disposição na corrida dele, né, uma urgência na corrida dele, uma força muito maior do que o Mega Man X que está ali do lado, que corre quase de uma forma meio que blasé, por causa que tem toda essa diminuição dos quadros, né, que permitem então ter mais noção do movimento dele. Então, isso vai refletir todas as questões do jogo que tem por ali. A urgência desse personagem, a velocidade do que está ali, as questões de reações, tudo isso acaba sendo decidido e modificando como as coisas acontecem ao redor dessa aparência, né, dessas animações que são feitas. Então, quando os animadores trabalhavam dentro desses recursos limitados, eles tentavam ainda assim definir aspectos que fossem interessantes para que os jogadores tivessem, então, um feedback visual que fosse correlacionado com o que o jogo fazia. Então, o Mega Man ele tem uma urgência porque ele é um jogo de ação de um robô tentando salvar o mundo. Se a gente pega aqui as questões já para um jogo de luta, ele tem muito mais uma relação, então, com as questões de combate, e as animações vão refletir diretamente na mecânica. Então, aqui não só a ação, mas eu também tenho a competição entre 2 jogadores normalmente, então não é simplesmente contra uma máquina, e esses jogadores eles vão ter um recurso de diversas animações, diversos golpes que cada personagem tem, como por exemplo no Street Fighter. Aqui a gente está vendo o Ryu dando um soco, mas em cada um deles os socos são diferentes. Eles têm aquele começo, né, de animação, a antecipação da animação trabalhada de forma completamente diferente, e o recuo, que a gente chamaria de um golpe, né, esse wind down, a gente chama em jogo, que é quando ele está se recuperando do golpe dele. Isso influencia diretamente nas mecânicas do jogo, em como o jogo vai ser balanceado. Porque se a gente pensar
que essa animação, por exemplo, do soco à esquerda, ela é muito mais rápida. Então, o momento que ela atinge é mais rápido. Então é necessário balancear que o dano que essa animação, que esse soco tenha, seja muito menor do que aquele outro soco, que tem uma antecipação e um tempo de respiro posterior muito maior. E isso representa na própria animação. Você percebe que o próprio personagem demonstra que um desses socos é só um jab, é só um soco rápido, enquanto o outro é um soco muito mais carregado, com muito mais potência. Isso influencia diretamente nas mecânicas e sistemas do jogo. Então, quando a animação está sendo desenvolvida, e dependendo do jogo, por exemplo, jogo de luta, é muito importante entender o número de frames, como ela é trabalhada, o número de detalhes que essa animação vai ter, porque isso vai influenciar diretamente nos sistemas de jogos e na própria forma como os jogadores vão experimentar isso. E se a gente compara, por exemplo, esses dois personagens também da mesma época, e que propõem ambos jogos de ação com temáticas completamente diferentes, nós já vemos uma grande diferença aqui. Por exemplo, o Mega Man, de novo, ali ele está fazendo a animação de ataque dele, que é basicamente ele parado, e o que se move, né, são os lemãozinhos ali, os bolinhas de tiro que ele faz. As bolinhas saem de certa forma rápida, e no tempo em que ele atirou 3 vezes, do lado nós temos o Richter, que é um personagem do Castlevania, que a propósito tem no Castlevania, tem no Netflix como animação, para os interessados, mas é uma franquia que tem como temática principal o terror, uma questão mais de revisitar os monstros do universo, é um grande, digamos assim, inspiração. Então você é um caça-vampiros tentando enfrentar o Drácula, e basicamente o jogo tenta tratar dessas questões de horror também de forma mecânica no jogo. Então não é só uma temática, não é só como se tivesse sido pintado por cima do jogo essa temática, mas as próprias ações do jogador dentro do jogo têm que refletir essa temática de medo. E a forma como eles fizeram isso é, por exemplo, fazer com que o ataque do seu personagem principal seja muito mais lento, muito mais demorado do que seria comumente em um outro tipo de jogo. Então ele tem um tempo de resposta maior, ele tem uma dureza de movimento para quem já jogou esse tipo de jogo, ele tem uma sequência de animações mais dura, justamente para refletir o que o jogo tem como intenção, que é essa mecânica, essa forma de ação muito mais cautelosa e perigosa de um mundo de terror do que o Mega Man, que é uma coisa de ação rápida, muito mais brilho. Percebe-se até pelas paletas de cor que tem esse direcionamento. Então a animação acaba refletindo o que o jogo, né, quer tentar propor, a experiência de jogo quer tentar propor. E aqui, então, é o começo, onde a gente entra as primeiras animações em jogos experimentais, ou primeiros jogos experimentais com animação. E aqui a gente tem um jogo que é bem relevante para jogos que são bem diferentes do se esperado, do que se evoluiu, digamos assim, em relação a jogos de ação, de plataforma da época, que é Deus Ex Machina. Ele é um jogo para o Sinclair ZX Spectrum, é um computador da Europa que foi feito bom tempo atrás, então ele é bem específico, poucas pessoas tiveram acesso, e ele é um jogo extremamente experimental, onde o objetivo é basicamente contar a história de uma forma bem experimental e completamente desassociada do que se esperaria de um jogo em especial, da história de uma vida que comece desde antes de ser um embrião, então, desde a concepção até a velhice e morte. Então, você joga com todos os estágios disso, enquanto tem uma fita cassete gravada com diversos atores, até famosos da época, na Inglaterra, onde o jogo foi criado pelo Mel Croucher, em que vai sendo tocada ao mesmo tempo e você vai seguindo e tentando encaixar e desenvolver, entender as próprias mecânicas, que até elas são, de certa forma, complexas. Eu vou mostrar, então, um pouquinho aqui de como é esse jogo, de como é o som em relação a isso. Espero que tenhamos aqui, então, espero que esteja saindo o som. Caso vocês não estejam escutando o som, pelo menos reparem como é feita a parte de animação. Em geral, aqui são todos sprites tocados um após o outro.
E a ideia é que, como a fita cassete não fazia parte dentro do próprio código do jogo, então era tocada uma fita cassete em que você tinha que sincronizar com o jogo. E elas iam tocando meio que você ia jogando ao mesmo tempo. Então existe desequilíbrios propositais em que cada um vai experimentar alguma coisa. Vocês podem ver que são animações extremamente simples da época, mas ainda assim, de certa forma, complexa para o tipo de desenvolvimento. Vou dar uma acelerada, porque é pouco tempo. Então, nós temos aqui animações de vetor, que são misturadas em cima do que se tem ali dentro do jogo. Então, não são simplesmente animações de sprite, mas a gente já tem aqui um começo de busca de animar através de vetor e através de fórmulas matemáticas dentro do próprio jogo para criar esse tipo de animação. Representar o que nesse caso aqui ainda é, de certa forma, o DNA sendo codificado e formado. Um jogo com diversas formas, muito abstrato e bem experimental, em que vai levando então os jogadores em direção à experimentação dentro disso, né? A gente dá sequência então a um outro jogo também, vou mostrar rapidinho aqui, que é o Slave of God, esse já mais próximo da nossa atualidade, aqui mais próximo dos nossos dias, que é também um jogo independente, criado pela Increpair Games. Ele é para computador, e o objetivo dele é criar, então, uma experiência de se estar numa balada, num bar, sob o efeito de diversos tipos de entorpecentes, de efeitos do próprio álcool, efeitos dessa iluminação. Então, eu vou mostrar um pouco aqui de como é o jogo. As músicas também, a forma como a música é tocada é bem interessante. E tudo isso, então, é basicamente pré-programado dentro, né? Então, ele não são animações, digamos assim, feitas livremente, elas são mais feitas computadorizadas para serem tocadas esse tempo inteiro e para serem texturas animadas. Então, como vocês podem ver, o personagem ele se move e tudo se move junto com ele, todas as texturas são animadas, então é usado outras formas de animação que não são simplesmente como a gente está acostumado às vezes dentro de sprites. As próprias pessoas são representadas com um número reduzido de frames, né? Você pode ver elas dançando ali na pista. E é um jogo muito mais próximo, então, de uma experimentação de estar entorpecido em meio ambiente assim, do que realmente tentar agradar visualmente um jogador. Importante lembrar que todos esses jogos que eu estou mostrando, eles ainda assim têm o que você esperaria de um jogo, então tem desafios, tem pedidos, tem coisas a serem experimentadas dentro deles. E é bem comum em alguns jogos de independente, como esses dois que eu mostrei, trazer então para a gente esse tipo de diferenciação, de experimentação com imagens, com gráficos, com a animação e com o próprio gameplay. Mas a animação, ela não ficou, digamos assim, a experimentação dela não ficou presa só em jogos independentes. Essa é uma vertente, então, que a gente pode ver que tem muito menos preocupação com algum sucesso financeiro e muito mais uma intenção de comunicar coisas de formas não convencionais. Mas a animação em jogo, ela também foi experimentada através de outros jogos de grandes franquias, e trazendo sempre, digamos assim, uma tentativa de, na experimentação delas, representar de novas formas, até mais, digamos assim, entre aspas, avançadas, mais de última geração para os consoles da época, esses tipos de representações. Então, no caso, o Chrono Trigger é um jogo que foi feito pela Square Enix, ou Squaresoft na época, para o Super Nintendo. É um jogo muito famoso de RPG. Ele basicamente define, assim, ele foi feito por uma equipe considerada o Dream Team da época, com várias pessoas super famosas do Japão que eram bem importantes para
o RPG japonês. E a história basicamente conta a viagem no tempo. Você é um personagem que vai encontrando outras pessoas e viajando no tempo para tentar impedir uma catástrofe no mundo. E as animações dentro disso misturam, então, as animações de sprite gráfico, como a gente consegue ver dos personagens ali, super detalhadas, ao mesmo tempo em que traz a animação computadorizada, como a gente pode ver aqui, vetorizada, e com texturas animadas para poder, por exemplo, nesse caso, demonstrar golpes em batalhas, demonstrar aqui portais do tempo. Então vocês conseguem ver ali, aquilo ali não é uma animação feita quadro a quadro, definida, diferente como é a dos personagens, é uma animação pré-renderizada dentro do computador. A própria viagem no tempo aqui, esse é o quando você pula dentro de um portal, é assim que o personagem, digamos assim, né, que o jogador experiencia essa viagem no tempo, com essa forma meio caleidoscópica, toda gerada em computador, uma coisa que era bem raro, bem novo na época do Super Nintendo. E não para no crono, né? Então, além do crono, nós temos também jogos pulando um pouco mais rápido e já se aproximando do final, porque é muito pouco tempo para uma palestra nossa. Mas já estão pulando um pouco mais no tempo. Isso não para, digamos assim, no começo dos jogos. Os jogos atualmente eles buscam também experimentar com animação e de preferência eu vim trazer aqui então alguns que buscam não só nas experimentações de animação, também trazer mudanças que reflitam na animação dentro do própria mecânica e sistemas de jogo. Porque, de novo, o principal objetivo da animação é refletir na experiência que as mecânicas do jogo querem propor. Então, um exemplo muito bom desse é o jogo de 2012 chamado Spec Ops: The Line. Ele é um jogo que vai tentar fazer uma crítica. Ele faz uma crítica, na verdade, uma crítica muito boa em relação aos jogos de tiro. Você joga com. Ele passa o tempo inteiro tentando lhe dizer e lhe criar a situação de que você é um soldado, um capitão do estilo Rambo, que é capaz de lidar com vários exércitos e para resgatar pessoas em guerra, bem clássicos do soldado americano que entra, se passa em Dubai o jogo, então que você entra em Dubai e vai lá para resgatar as pessoas, e ele vai subvertendo tanto isso através das imagens quanto das mecânicas. O jogo é muito interessante porque em nenhum momento ele te trava. As decisões feitas pelos jogadores, elas não são escolhas, por exemplo, como Mass Effect, para quem conhece o jogo, mas como em outros jogos que você tem um número de opções para escolher, por exemplo, A, B, C, e você escolhe uma das três. Aqui as suas ações são as próprias escolhas. Então o jogador ele pode, por exemplo, durante um momento em que ele é confrontado com uma escolha, ele pode simplesmente tentar andar e sair dessa escolha, ele pode atirar em diversas direções, não só em pessoas, mas em cordas, por exemplo. E ele pode também se recusar a continuar jogando. É um dos pontos que o jogo tenta trazer. Porque ele tenta mexer justamente com essa ideia da necessidade de empoderamento através desses tipos de narrativas de tiro heróico americano. O jogo vai te confrontando com isso durante todos os momentos. Tem várias cenas muito interessantes no jogo. Eu vou tentar até não trazer nenhum spoiler. Mas tem uma cena bem interessante dentro disso, que é essa daqui, que reflete muito bem as questões mentais por onde o personagem acaba lidando, entrando com isso. Então, nesse momento, o protagonista está tendo que lidar com as ações do que ele fez até agora, em relação a todos os caminhos que ele foi decidido, e o próprio jogador, assim como o personagem, né, que é representado ali, representa o jogador, tem que confrontar as escolhas feitas por ele. E o jogo deixa então de ser um retrato fiel, entre aspas, um retrato de Dubai, e passa a se tornar uma viagem mais psicológica dentro desses próprios traumas em que essa pessoa está lidando com isso, né? E que você, próprio jogador, está tentando que lidar com isso.
E é basicamente uma animação que foi feita com partículas, movimentos de câmeras e detalhamentos da animação do objeto 3D, do personagem 3D, e cria então esse reflexo, né? Ele reflete esse aprofundamento ali dentro do que está acontecendo no jogo, das experiências tanto do jogador que são refletidas dentro desse personagem. Então é bem interessante como a animação e os efeitos visuais conseguem não só enfatizar isso, mas realmente tentar imergir o personagem, o jogador junto ao personagem em relação às mecânicas de jogos, assim. Então isso é bem interessante. E um último que eu trago aqui com isso, que eu acho que é um dos melhores casos nesse sentido de um jogo que consegue fazer isso muito bem, ou seja, não só manter uma narrativa interessante, mas trazer para as mecânicas de jogos, dentro das próprias ações e animações, tudo que se converse numa narrativa que seja ao mesmo tempo lúdica e que conte uma história de forma meio que completa, né? E esse jogo é o Silent Hill 2, em especial. A história desse jogo é muito interessante, a história de como esse jogo foi feito. Ele é famoso, já tem filme que saiu ao redor da franquia. Hoje a franquia está tá completamente abandonada, mas ela é uma franquia muito importante para a história dos jogos. As pessoas que desenvolveram esse jogo, eles foram normalmente pessoas que foram consideradas de rendimento baixo em outros projetos, e todas elas foram colocadas em um projeto sem muita supervisão e sem nenhuma expectativa de que fosse dar certo esse projeto. E eles não esperavam muito desse grupo, eles só queriam que eles criassem um jogo de terror que pudesse competir com Resident Evil, que tinha feito e dado muito certo na época. Eram poucas pessoas bem iniciantes em desenvolvimento de jogos e todas elas tinham muitas ideias e se dedicaram muito no projeto para conseguir desenvolver e criaram o que hoje a gente tem como um dos principais pontos de jogos, um dos jogos de terror em relação a um terror psicológico, que é o Silent Hill 2. Então, a ideia de Silent Hill, e tentando não dar tantos spoilers, é que o que te assombra é o próprio personagem, né? O personagem é assombrado por ele mesmo. A história começa com o James Sutherland, que é o personagem principal, recebendo uma carta da mulher dele que morreu para visitar ela em Silent Hill. Uma pessoa normal não aceitaria isso, porque que você iria atrás, acharia que é uma piada de mau gosto, uma carta de uma mulher dele que já havia falecido, porém ele é um personagem que faz, já deixando claro que ele não tem muito mais coisa na vida dele além disso. E a partir daí começa a destrinchar, então, e aparecer diversas coisas, e aparecer diversos inimigos, e diversas coisas surreais dentro dessa cidade, como entre elas a névoa, que vão fazendo com que o personagem e, ao mesmo tempo, o James, que é o protagonista, se depare com as coisas em que ele não quis lidar sobre a morte da mulher dele e sobre como ele via a relação dele com a mulher dele. Então aqui, por exemplo, ele vê ele mesmo sentado vendo uma TV, o corpo dele vendo uma TV, e você como jogador vê isso e começa já a lidar. Então o jogo é feito de vários desses momentos, mas o grande ponto é que o terror ele não é representado descaracterizadamente, como se só fosse qualquer monstro que está lá. Todos os monstros eles têm um design de personagem muito importante e uma animação que reflita problemas realmente, formas metafóricas de tentar estabelecer os problemas que o James, o protagonista, tem, mas não admite. Então, por exemplo, essa é a velocidade de ataque do jogo. Então, como a gente pode ver aqui, um número de quadros gigantescos, muito diferente de um jogo de ação, já deixando claro que não é um jogo para você confrontar, mas sim fugir. Ele está atacando um personagem que a gente vê ali, parece um ser todo de carne, preso um invólucro de carne, como se fosse essas camisas, né, esses coletes de força. E esse personagem, né, se você para entender ele e depois mais tarde no jogo ele é apontado, ele representa a mulher do James que morreu
doença degenerativa e que no final da vida dela ela se sentia um monstro presa dentro de um próprio corpo, em que ela não conseguia mais sair. Aqui a gente encontra um dos principais inimigos do jogo, Pyramid Head, e ele está ali curtindo uma alegria com 2 outros monstros que são representados por 2 mulheres costuradas, então, né, só digamos assim, da cintura para baixo, costurada uma na outra. Isso por causa que é para refletir os próprias questões do James e da relação como ele tinha em relação à mulher dele, de uma sexualidade não bem resolvida entre eles. Então é dessa forma que ele consegue, que ele enxerga os primeiros inimigos do jogo. E o jogo inteiro ele vai se desdobrando ao redor disso. O personagem, aqui a gente vê o inimigo, um dos inimigos mais aterrorizadores do jogo, andando lentamente em direção a ele, porque no fundo o inimigo não quer fazer mal ao jogador, mas quer que ele se depare e se confronte. É possível, por exemplo, não enfrentar esse inimigo, só fugir dele, mesmo nessa sala apertada e presa, que eventualmente esse inimigo vai pegar as coisas dele e vai embora. E todas essas suas ações se refletem em finais alternativos para o jogo. Então o jogo ele é muito completo na narrativa por jogo, ou seja, ela reconhece as ações do jogador e ela tenta trazer isso de uma forma muito explícita através da arte e das animações. Então, essa aqui é uma das cenas mais interessantes. Ela acontece com uma outra personagem também presa dentro de Silent Hill, que se chama Angela. E é nesse momento em que o James, talvez, e nós como jogadores, né, toda vez que o James quase descobre alguma coisa, nós também descobrimos, que é o que o James passa a ver é como ela, essa personagem, né, ela também enxerga o mundo. Então, cada um desses personagens em Silent Hill estão presos dentro do próprio inferno deles, e cada um enxerga uma coisa. No caso da Angela, ela é uma personagem super suicida, desde o início ela já se demonstra assim, e quando a gente entra mais a fundo da história dela, nós percebemos as questões que ela tem em relação ao pai dela, que ela sofreu um abuso do pai, e como ela tenta lidar com esse monstro que é representado por esse pai dela, e como ela sempre vê tudo em chama, que para ela as coisas são sempre assim. Então, desde o início, quando ela encontrou o James, ela já via tudo pegando fogo. E o James que não enxergava isso dela. Então, nesses momentos, a gente começa a entender como Silent Hill não é simplesmente uma cidade em algum lugar, mas o Silent Hill poderia estar dentro de qualquer pessoa, em qualquer lugar. E aí o medo que se torna, então, não mais uma cidade, se torna esse medo psicológico. E tudo isso retratado através das animações do jogo em si. Eu ia mostrar um pouco disso, mas eu acho que eu já estourei um pouco do meu tempo. Então, eu vou encerrar por aqui para abrir a possibilidade de pergunta para qualquer um que esteja interessado. Eu agradeço a todos que escutaram, se sentiram interessados de novo. Eu não tinha pretensão aqui de apresentar nenhuma profundidade em relação às animações ou como podem ser desenvolvidas, mas para as pessoas que têm mais contato com o lado de animação e pouco com a questão de jogos, poderiam então conhecer como são tratados os jogos e de que forma pode ser interessante, da onde vem esse encantamento com a relação de jogos. Por causa que, diferente de outras mídias, então ela tem muito de refletir as suas próprias ações e de reforçar a agência, né, as escolhas dos jogadores. Esse é o objetivo com as animações e com o jogo em si, com a narrativa em jogos. E que quando isso é quebrado, quando o jogador se sente forçado a fazer uma coisa, ele não se sente mais participante ativo disso. Então as animações elas tentam controlar e andar ao redor disso. Mas eu agradeço, então, muito obrigado a todos. E quem tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Oi, Leonardo. Ai, muito interessante a tua palestra, viu? Porque a gente pensa em jogos, pensa em coisas assim, né, surreais, o que a gente está vivendo hoje, né? Então Uhum. é interessante rever esses paradoxos aí. Temos aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, vamos ver. Gostaria de saber se você faz animações em Game Engine, como Unity ou Unreal. Sim, sim. Consegue? Sim, eu sou mais da área de game design, mas como eu acabo trabalhando muito com produção independente, em produção independente, quem puder fazer alguma coisa para o jogo em si. Aí eu acho que eu caí, não sei se foi pego tudo. Não.
Tá, Tá então, bom. sim, dentro de um jogo independente eu faço. Eu não sou tão acostumado dentro da animação 3D, ela não é uma coisa tão mais complicada, né? O mais complicado dela é entregar, assim como uma animação 3D para filme, é o boneco, mas é ter o boneco em si todo pronto em relação a isso. Mas a animação 2D é mais simples, ela é feita. Oi. Ih, caiu um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode colocar o QR Code, né, para presença da palestra do Leonardo, né, que é a animação experimental em jogos, né. Para quem não está vendo do computador, né, não tem o celular para ver, o link também está no chat, tá? Então não se preocupem. A cada palestra e bloco assim, de apresentações tem a presença, então fiquem sempre ligados, tá ok? Vamos ver se ele conseguiu resgatar também a nossa a conexão, né? Vamos ver aqui. Ai, desculpa. Não tem problema. A internet Acontece. começou a. Espero que A não tenha acontecido pipocar. isso durante toda a apresentação. Não, não. Foi bem Ai. agora que você estava só respondendo a pergunta que você estava falando que você. O personagem, né? Que Então, 2D. em resumo, normalmente quando eu trabalho mais para a área de game design, então quando os personagens, eu não mexo tanto com a parte de animação para engine, mas como eu já trabalhei muito em jogo independente, é normal que qualquer um faça meio de tudo. Então, assim, para Unity eu estou acostumado a usar o Photoshop mesmo, fazendo os personagens lá no quadro a quadro. Eu pego o GIF, eu crio um GIF ali mais ou menos para saber se aquilo vai dar certo, e depois eu levo eles, cada sprite separado, para Unity, para quem perguntou. Então não é uma coisa tão complicada. Já o 3D na Unreal também não é nada complicado, você consegue levar o personagem lá para dentro se você tiver o boneco com o rigging, com as texturas já pronta. E mesmo levar animações já pré-feitas, por exemplo, no Maya, você consegue gravar a animação já meio que pré-feita e levar as configurações de movimento daquele personagem para dentro da Unreal. Então, não é uma coisa muito complicada, mas, assim, o que eu diria para alunos que tentem essa vontade de trabalhar com animação em jogo, comece no 2D e tente fazer uma coisa bem simples, assim, tente começar do básico e aos poucos entendendo as engines para você chegar até o 3D ali. Eu diria que 3D o maior problema é você ter o boneco pronto mesmo, né? Assim como trabalhar com animação 3D para filme. Se você tiver esse boneco, conseguir baixar um pronto, já dá para você começar a experimentar bem mais simples até do que uma animação 2D. É isso que eu ia falar, que tem alguns templates aí, né, que a gente fala que você consegue, né, que tem já com o rigzinho, né, e você pode treinar, né, porque às vezes assusta um pouco, né, para quem vai se iniciar na área, né, então é interessante começar, né, é importante. Sim. Tem uma outra pergunta aqui você acha Tá, que então. com a democratização das ferramentas de animação e de games, nós temos oportunidade de ter mais games experimentais? A gente não só tem como está tendo, assim, se a gente parar para olhar o mercado independente hoje de jogos, eles têm propostas que nunca não seriam aceitas, assim, dentro de digamos assim, de um estúdio grande que requer um retorno confiável, né? Então nós temos jogos, por exemplo, um dos principais jogos independentes que deu início à febre, né, de jogos independentes é Braid, que é um jogo estilo Mario, de plataforma, mas que trata sobre controle do tempo. Então, dentro disso, eles tentam criar essa narrativa que, em vez de você morrer quando você erra, o seu personagem pode só dar, digamos assim, um rewind, como se fosse uma fita cassete, e o personagem volta um pouquinho e você pode tentar de novo. E isso vai sendo ligado dentro de uma história e criando uma narrativa toda através dessa ideia de controlar o tempo e da tentativa das pessoas de controlar o próprio tempo.
Então a gente já tem experimentações bem interessantes, e com certeza com a democratização de ferramentas, principalmente hoje que a gente tem em Guinness, por exemplo, a Game Maker, que é super acessível e bem fácil de começar a tentar trabalhar, a gente já está tendo muitos jogos que não conseguiriam ser lançados por empresas que requerem a certeza, né, de um retorno. Não poderiam arriscar dessa forma. E me diga uma coisa, você abriu um grupo de pesquisa, né? Isso. Então fala um pouquinho mais aí É desse... verdade. Faz a merchandise dessa... Nós vamos estar falando sobre game design, então, eu e o professor Eric Campa, às quintas-feiras à noite. A proposta é basicamente ser uma conversa mesmo, então nada de uma coisa estruturada. Nós vamos ter leituras iniciais e, eventualmente, vamos propor não só processos, mas exercícios que normalmente são cobrados mais em relação a game design. Então ele vai ser bem focado na área de game design, não tanto de animação, mas que vai tentar propor coisas que às vezes a gente não consegue trazer dentro da universidade, que tem mais relações com a parte de game design, que é uma área bem complicada, bem difícil de entrar, e que muitas pessoas às vezes têm muita vontade de entrar e não fazem nem ideia de como que seria um teste, assim. Então, por exemplo, eu vou até trazer alguns testes que eu já tive que passar quando tive que entrar numa empresa, ou algumas pequenas coisas que eu tive que fazer. Nós vamos também trazer algumas ferramentas que são interessantes para organização de game design. Então vai ser um grupo de estudos legais, que não vai só falar de teoria, mas também trazer bastante da prática que está acontecendo hoje, né, em empresas. Que legal. E precisa ter, assim, alguma coisa, um critério aberto? É só estudantes universitários? Completamente aberto. Nós estamos aqui, vamos ver como isso vai lidar. Nós não temos ainda uma certeza de quantas pessoas vão entrar, mas ele é completamente aberto a qualquer pessoa, não é só da universidade. A ideia é que realmente seja um grupo para nós podermos discutir, e que aos poucos a gente vá meio que direcionando para o que eles querem mais também, para qual área de jogos a gente vai querer tentar explorar mais. Então a gente vai construindo junto com eles digamos assim, as próximas aulas, né? Não vai ser uma coisa fechadinha em caixinhas já prontas. Ai, que legal. Então eu vou agora fazer o meu merchandise, então, porque o núcleo de design de animação, em setembro, começa uma bateria de encontros que se chama Momento Animação. E dentro de uma série desses encontros é sobre animação 3D e realidade aumentada, que daí é o Mikael Gusso que vai apresentar, e ele já começou semestre passado, e esse ano também vão ter 4 encontros, onde a gente vai fazer também vários desafios assim relacionados a 3D, né, ao rig, então pequenos desafios também para a pessoa passar o pirulito na boca, né, gostar daquilo, e daí ela, né, se embrenhar nesse campo, né? Porque, como eu falei, às vezes parece ser uma coisa tão intangível, né? Tão inalcançável, que daí as pessoas não começam, elas preferem fazer somente o 2D e depois estacionam por aí. Então, o 3D verdade. é uma Esse proporção. 3D, ele tem bem isso, né? O 3D, ele parece ser uma coisa inalcançável, até que você começa a sentar e ver que, pera lá, não é tão assim, e a ideia é realmente, às vezes, não trabalhar completamente sozinho, né? Mas às vezes na divisão dessas tarefas. Isso aí. E daí vão ser os encontros às terças-feiras, às 14 horas. Daí tem um link lá no Instagram do Núcleo de Design que vai para... é no Even 3 lá, que tem Momento Animação. Procura lá, que a gente depois coloca no chat aqui. Bem, o nosso tempo acabou, né? Mais alguma coisa aqui? Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que eu cheguei a ver uma pergunta ali se, por exemplo, é possível experimentar novas narrativas de jogos. Eu acho que com certeza. Cada vez mais jogos têm propostas novas narrativas. Se a gente parar para pensar numa questão de jogo, a maior parte deles é sobre empoderamento ao redor de combates, de mecânicas de batalha. Então, se a gente até comparar o tempo que jogos existe grande, assim, em mídia,
que começou nos anos 80 com a Nintendo retornando com a queda dos jogos depois da Atari, e até hoje a gente tem 30 anos de jogos. Se a gente pensar o cinema da mesma forma, cinema, o que, que ele estava quando ele estava nos anos 40? Assim, ele estava começando agora a estourar grandes, mais dos clássicos e tal, e não só filmes, e também trazer outros tipos de narrativas, né? Então acho que jogos ainda está numa chance de se explorar novas narrativas, e isso eventualmente a gente vai conseguir. Acho que o momento independente é melhor do que nunca agora para propor justamente coisas que ainda não temos e não podemos ter em grandes produções, né? É verdade. Mas então, né, agradeço, professor Leonardo. Você vai se manter na sala, né, com a gente, né, junto Exato. com a professora Jane, o professor Ismael. Se vocês quiserem já aparecer na sala, por favor, a Jane e o Ismael, a gente já vai recepcioná-los, né? E nós temos. Olá, tudo bem, Ismael? Fala. Sejam bem-vindos, né, na nossa noite de apresentações, e nós vamos ver assim quem já está na sala e já, né, se sentir confortável para realizar a apresentação, porque como é um bloco, né, é um conglomerado de pessoas, se quiserem já realizar a apresentação, né. A professora Jane, ela vai fazer uma apresentação amanhã, né, Jane? Muito interessante. O professor Ismael também está como palestrante. Então, vai ser um dia intenso, né? Amanhã, cheio de palestras. Daí vamos ter a mostra depois também, e depois a apresentação de outra bateria, né? De apresentação de trabalhos. Então, nessa noite nós temos 2 blocos. Quem vai reger esse pessoal é a Jane e o professor Ismael, tá? E eu deixo a sala com vocês, sintam-se à vontade. O professor Ismael já é da casa, né? Depois amanhã nós teremos as apresentações formais e chiques, né? Dos 2. Mas hoje eles vão estar nos ajudando aí como coordenação de sala, né, e a moderação das apresentações. Fiquem à vontade, viu? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, prof. Boa noite a todos e a todas. Não sei se está dando música de fundo aqui no meu microfone, mas está passando um carro de algum vizinho aqui da região. Quero saudar a todos, dizer que é uma alegria muito grande esse evento estar acontecendo nos dias que a gente vive. São dias muito difíceis, né? De isolamento, de boicotes do governo em vários setores, de várias medidas. Então, é um ato realmente importante que a gente esteja superando tantas barreiras que estão se configurando diante de nós, na educação, na arte, no design, na comunicação, em que a gente fortaleça esses laços e compartilhe as nossas pesquisas. Então, acho que é uma conquista muito grande que esse evento está acontecendo. Eu acho muito bacana também a participação de várias pessoas de fora, né? A minha área de atuação principal é a área do teatro, eu não sou da área de cinema, de animação, mas também me interesso por animação e por isso estou participando também junto desse grupo. Então, sejam todos bem-vindos, os de fora de Curitiba, os de Curitiba, né? E parabéns também aos professores que estão encabeçando mais a fundo a organização desse evento. Destaco em especial a Elis, né, que está aí. É uma maratona que está acontecendo hoje, né? É uma maratona, né, gente? Já está indo para a 6ª hora, iniciando a 7ª hora de atividade. Então, mas é muito bom que a gente esteja aprendendo, experimentando e ousando. Jane, não sei se você gostaria de falar alguma coisa, se a gente já passa para a primeira pessoa. Não, eu só queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite para vocês, obrigada mesmo por estarem aqui presente. Eu já sou da área de cinema e trabalho sou professor de design de animação, e meu doutorado foi em cima de narrativa seriada de uma animação, né? Amanhã, inclusive, na minha apresentação vai ser sobre isso.
E como o professor Ismael mesmo colocou isso aqui, né, esse evento é um evento muito importante nesse momento em que a cultura e toda a parte acadêmica, ela querem colocar em xeque, né, mas essa área somos nós quem fazemos, né, então é muito importante mesmo vocês estarem aqui reunidos, acompanhando este evento, colocando suas ideias, seus trabalhos, né. Então, basicamente isso, e vamos lá começar, né, professor Ismael?